Muito bem, turma. Agora eu ia falar sobre as achuras e as layers, tá? Mas eu decidi inverter os vídeos para que a gente possa esclarecer mais rápido a parte de cotas e textos, certo? Então eu vou começar explicando para vocês o que significa as propriedades anotativas, porque a gente pede para vocês ali na atividade para fazer as cotas e textos, né? E a gente ensina para vocês lá no material base como fazer as cotas e textos anotativos. Por que a gente está ensinando assim? Porque na realidade é uma indicação que a própria Autodesk, que é a empresa que fabrica o AutoCAD e outros softwares, eles estão solicitando que a gente passe a ensinar para vocês as propriedades anotativas pelo seguinte: até aproximadamente 2009, quando a gente queria cotar um desenho ou escrever um texto, o que a gente fazia? A gente pensava no tamanho do texto, né, na altura do texto, em relação ao nosso desenho. Então, por exemplo, aqui nesse meu desenho, eu tenho uma sala, né, que a parede interna ali mede 355 centímetros. Então, se eu quero escrever um texto que fique legal aqui, o que eu faço? Eu pego lá o single line, né? Aqui diz que o texto teria 2,50. Então, se eu deixar nessa altura, por exemplo, ó, e vier aqui clicar e escrever o texto com essa altura, né? Specify H, especifique a altura, vou manter os 2,5, a rotação 0. Se eu escrever o textinho, ele vai ficar uma pulguinha, ó, vai ficar pequenininho. Tá vendo? Ó, vou dar um Ctrl Enter. Olha lá, super pequenininho. Por quê? Porque o meu texto ele está em relação ao tamanho do meu desenho. Então, se a minha sala tem 350 centímetros, 355 centímetros, eu vou fazer um textinho de 2,5, vai ficar minúsculo, né? Mesma coisa cota, ó. Se eu vier aqui pegar a cota linear e for cotar aqui, ó, daqui até aqui, né? Cotar a minha parede, vai ficar uma cotinha bem pequenininha. Aí o que a gente fazia antigamente, né, até 2009? A gente configurava a altura que a gente queria e fazia, né? Tipo, eu quero fazer um texto com uma altura de, se 355 tem a sala, acho que uma altura de 10, 15 vai ficar legal. E aí fazia o texto com aquela altura de 15. Só que aí o que acontecia, turma? A gente ia imprimir o desenho, aí digamos que a gente imprimisse na 1:50, além da gente estar reduzindo o nosso desenho 50 vezes, o que ok, tá tranquilo, o nosso texto também reduzia 50 vezes. Então, a gente reduzia naquela escala e o nosso texto não ficava legível, a nossa cota não ficava legível, porque a gente estava aplicando escala também no texto e também nas cotas, e não só no desenho. Então, o que a Autodesk criou? Ela criou a propriedade anotativa, tá? Que o símbolozinho é até esse triângulozinho que vocês estão enxergando aqui embaixo, ó. Ó, diz aqui, ó, Show Annotation Objects, né? Mostrar objetos anotativos. Adicionar escalas anotativas para os objetos, né? Quando houver modificação de escala anotativa. Aqui a gente está também falando da escala anotativa e aqui está dizendo para deixar ocorrente, né, a escala anotativa da visão atual. Bom, se vocês olharem com bastante atenção e forem bastante observadores, peguem o escalímetro de vocês ali e deem uma olhada, vocês vão ver que isso aqui é o desenho de um escalímetro visto de lado. Conseguem ver isso? Ó, se a gente pegar aqui, olhar um escalímetro, eu vou pegar aqui, ó, escalímetro. Olha só.
Aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Conseguem ver o desenho aqui? Estão vendo? É igual ao que a gente tem aqui, tá? Então, por isso que a gente chama de escala anotativa. Por quê, pessoal? Porque quando a gente cria um estilo anotativo, a gente está dizendo pro AutoCAD qual é o tamanho do nosso texto, independente da escala que eu aplique. Então, por exemplo, quando eu for escolher a altura do texto, no estilo de texto anotativo, eu não vou dizer qual é a altura do texto em relação ao desenho, tipo que eu comentei antes, a altura de 10, né, que vai ficar boa no desenho de 355. Não, eu não vou definir isso. Eu vou definir a altura que o texto vai ter, independente da escala que eu aplicar. Então, por exemplo, peguem aí uma régua e meçam um texto. Vocês vão ver que tem mais ou menos ali. Eu vou pegar uma régua aqui também. Ó, um texto legível, se a gente pegar um texto que a gente imprimiu no computador ali, um texto legível tem mais ou menos 3 milímetros, certo? Então, é essa altura que eu vou determinar. E independente se eu aplicar, vou aplicar a escala de 1 para 50 no meu desenho. O meu texto vai continuar com 3 milímetros. Vou aplicar a escala de 1 para 100 no meu desenho. O meu texto vai continuar com 3 milímetros. Isso é muito importante, gente, tá? E facilita muito a vida da gente, para não ter que ficar aquela informação, né, pequenininha no nosso desenho, tá? A gente tem que ficar ajustando, né, e ajeitando. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Primeiramente, eu vou começar aqui criando o estilo de texto anotativo. Depois, eu vou mostrar como criar um estilo de cota anotativo, tá certo? Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é pensar o seguinte: nós fizemos o nosso desenho em centímetros, certo? Só que, no momento da minha impressão, todas as impressoras do mundo, elas entendem milímetros ou polegadas. Então, o que eu tenho que fazer? Lá no material base de vocês, deixa eu só abrir aqui que eu já baixei, lá do material, na aula de plotagem do material base, tá? Nós postamos um material para vocês que se chama Tabela para plotagem, tá? Eu vou abrir esse materialzinho aqui, certo? Que é o mesmo que vocês têm lá no material base, Tabela para plotagem. Então, o que dizia aqui para nós? Tabela para plotagem. No vídeo plotagem via layout, que é um vídeo que tem lá disponível para vocês, falamos sobre as impressoras e plotadoras do mundo todo que entendem milímetros ou polegadas no momento da impressão. Dessa forma, o que fazer quando o projeto for planejado em centímetros ou metros? Simples, é preciso converter a escala desejada, transformando-a em uma escala de plotagem, certo? Então, por exemplo, eu quero imprimir não para 50, mas eu fiz o meu desenho em centímetros, que é o que a gente pede aqui na atividade, né? A gente pede para vocês imprimirem não para 50. Então, aqui, ó, para uma melhor compreensão, observe a imagem, né? Se a gente pegar na escala de 1 para 50, por exemplo, ó, 1 metro, tá vendo? É representado por 20 milímetros. É só eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Então, no escalímetro, utilizando a escala de 1 para 50, por exemplo, observe que 1 metro é representado por 20 milímetros. Em razão disso, caso o desenho tenha sido feito em metros, que não é o nosso caso, é preciso comunicar para a impressora que, na realidade, queremos imprimir em 20 para 1, pois 20 milímetros do desenho vão representar 1 metro da realidade.
Porque imagina o seguinte, pessoal, se eu pegar esse meu desenho e aplicar a escala de 1 para 50, ele vai achar que aqui tem 355 milímetros e não 355 centímetros. E aí ele vai pegar esses 355 milímetros, né? Desculpe, e dividir por 50. Reduzir para 50. Então vai ficar muito pequeno, tá? Então o que a gente tem que fazer? Olhar para nossa tabela, é muito simples. A gente olha para nossa tabelinha lá. Nós criamos aqui para vocês, ó, os exemplos, tá? Para facilitar o seu entendimento e uso no AutoCAD, criamos a seguinte tabela. Então, temos 3 exemplos para vocês. Suponha que o desenho tenha sido feito em metros. Não é o nosso caso. Mas aqui, ó, se eu quisesse imprimir na 1 para 50, como 1 metro no escalímetro representado por 20 milímetros, né? Eu estou convertendo para milímetros para poder imprimir, então eu coloco 20 para 1. Se fosse na 1 para 100, 10 para 1. Na 1 para 200, 5 para 1, tá? Então, o que vocês têm que lembrar é isso aqui, certo? No caso de vocês fizeram o desenho em centímetros, então, a propriedade que vocês vão colocar, ó, a escala, vai ser 0,20 para 1. Aí vocês vão dizer, pô, mas difícil isso, 0,20 para 1, não dá para ser mais reduzido? Dá, a gente pode só tirar um zero, porque a gente o que a gente está fazendo? Convertendo para milímetros novamente. Então, olha só, se eu pegar aqui a calculadora, certo? E dividir 1 dividido por 50, que é a minha escala aqui, certo? Tenho ali o valor, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Sempre tirar um zero. Então, aqui, ó, 1 para 50 é 1 para 5. 1 para 100 é 1 para 10. Que aí dá essa medida aqui. Tá bom? Bom, pode botar o 0,20 para 1, como a gente, bem direitinho como a gente colocou aqui. Mas por que eu tô falando de escala de plotagem agora, no momento em que eu tô explicando texto e cota anotativa? Porque para que vocês consigam ver aqui, eu expliquei para vocês que texto anotativo significa eu configurar o tamanho do texto para como eu quero que ele apareça na impressão, quantos milímetros de altura eu quero que ele tenha, correto? Para que eu consiga ver na tela essa situação, eu tenho que vir aqui e configurar a escala anotativa, que é essas que são, né, essas escalas que vocês têm aqui, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer o estilo de texto e antes de fazer o estilo de cota. Então, lembrem-se disso. Ah, mas eu preciso criar todas, Ana? Não, não preciso criar todas. Eu só preciso criar aquelas que eu vou usar. Ah, eu quero usar, eu acho que eu vou imprimir os desenhos na 1 para 100, na 1 para 50 e talvez alguma coisa na 1 para 25. Tá? Eu tô fazendo o meu caso aqui. Aqui pro exercício, vocês vão imprimir na 1 para 50, foi o que a gente pediu. Mas, se quiserem criar essas 3 possibilidades aqui, 1 para 100, 1 para 50 e 1 para 25, pode, tá? Quantas vocês quiserem. Então, eu vou começar criando essa aqui, tá? E eu vou chamar bem assim, ó, para ficar bem diferente, eu vou chamar 1 para 50 em centímetros, 1 para 100 em centímetros, 1 para 25 em centímetros, para lembrar que eu estou configurando a escala para um desenho em centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Annotation Scale e escolho a opção, ó, nenhum desses aqui me serve, tá? Ó, aqui eu tenho, mas aqui, Ana, tem 1 para 50, só que esse aqui ele tá achando que é desenho em milímetros, e não é. A gente quer fazer um desenho fizemos um desenho em centímetros e queremos imprimir na 1 para 50 em centímetros. Então, a gente vem em Custom, de customizar, aí vai abrir essa janelinha aqui para nós. Nenhuma dessas nos serve, a gente vai clicar aqui em adicionar. Muito bem, em adicionar eu vou escrever lá, 2,50 em cm, em centímetros, 1 para 50 em centímetros. E aí eu vou botar a propriedade da escala, tá?
Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego lá minha tabelinha, ó, 0,20 para 1. Então, eu vou botar aqui, ó, a escala no papel. O que que eu vou estar dizendo? Que 0,20 representa 1 milímetro, certo? Eu estou fazendo essa conversão. 0,20 no meu escalímetro vai representar 1 milímetro da realidade, certo? Então, a unidade no papel, unidade do desenho, unidade da realidade. Dou um ok. Agora eu vou fazer o outro. 1 para 100 em centímetros. Muito bem. Vou olhar lá na tabela, aqui, 0,10 para 1. Então, 0,10 para 1 é a propriedade, né, da escala. Muito bem, então, 1 para 50 centímetros, 1 para 100 centímetros. Agora eu vou fazer 1 para 25 em centímetros. Beleza? E aí também vou olhar lá na tabela. 1 para 25 é 0,40. 0,40 igual a 1. Vou dar um ok. E mais um ok. Tudo pronto. Beleza? Aí vocês vão dizer, mas e agora? O que que eu vou fazer? Agora eu vou começar a criar os meus estilos, tá? Lembrando, pessoal, que isso vocês vão fazer uma vez na vida para cada situação de unidade de medida dos desenhos de vocês. Então, por exemplo, eu vou fazer o desenho em centímetros. Então, eu vou criar um estilo para desenhos em centímetros. Eu vou fazer um desenho em milímetros. Então, eu vou criar um estilo para desenhos em milímetros. Depois que vocês fizerem tudo que a gente pedir para fazer, nos nossos últimos vídeos lá, o último, na verdade, vai ser como criar um arquivo template, que é um arquivo que já vai vir com tudo pronto, as layers, os estilos de texto, estilos de cota, essas escalas anotativas, já vai estar tudo pronto, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui em Annotation, vou clicar e vou começar a criar o estilo de texto. Então, aqui, pessoal, vocês clicam aqui, ó, nesse íconezinho, Text Style, estilo de texto. Aqui vai aparecer o estilo que já existe, já vem com o AutoCAD, que é o Standard, mas eu quero criar um novo, New. Eu vou botar o meu nome, tá? Eu gostaria que vocês colocassem aí o nome de vocês, ó, Ana Noronha. Ok. Eu vou escolher um tipo de fonte, né? Vou deixar como fonte Arial, estilo regular, porque é norma técnica, a gente não vai usar negrito, nem itálico, nem nada, tá? E aí ele pergunta para mim se eu quero que esse estilo seja anotativo. Agora vocês vão ver a diferença, olha só. Aqui ele tá me perguntando, H, altura do texto. Agora, quando eu clico em anotativo, ele pergunta, Paper Text Height, altura do texto no papel, ou seja, na impressão, entenderam? Aqui, então, eu vou colocar, lembram que eu peguei a régua e medi para ver quanto que um texto que eu imprimi lá no meu computador, uma altura boa de leitura, eu vi que uma altura boa de leitura é 3, então eu vou colocar a altura de 3, Enter, muito bem, configurado. Aqui ele pergunta para mim se eu quero aplicar algum efeito. Então, por exemplo, upside down é de cabeça para baixo, backwards é de trás para frente. Nada disso me interessa no momento, tá? Nenhum efeito. Também não quero botar nenhum ângulo, é ângulo 0. Quero escrever o texto bem retinho, tá certo? Aí, tudo pronto. Eu vou marcar que esse estilo Ana Noronha, olha só que ele já tá com o símbolo do anotativo ali. Eu vou marcar que ele vai ser o estilo corrente, ou seja, quando eu chamar a ferramenta texto, é esse estilo que ele vai buscar, tá? Então, marquei essa opção e vou dar um close. Muito bem. Se eu clicar aqui em annotation, ó, já vai estar aparecendo ali o estilo, tá? Que eu criei,
tá bom? O estilo de texto que eu criei. E aí eu já posso escrever o meu texto aqui. Bom, beleza. Depois eu vou fazer isso aí, depois que eu fizer a medida aqui para ver a área. Aí vocês vão dizer, mas como é que tu vê a área? Como é que a gente consegue medir a área? Através de um comando do AutoCAD que me permite medir a área. Apesar de que eu já fiz a medida para vocês, eu coloquei ali na planta, né? Que tem 17,87 a sala, tá? Mas se eu quisesse medir novamente para ter certeza, basta vir aqui, ó, em Misery e escolhe a opção área, tá? E aí ele diz lá para nós, ó, Specify First Corner Point, né? O primeiro ponto de onde eu quero medir. Ah, eu quero medir isso aqui, ó. Então aqui, depois eu quero medir aqui, depois eu quero vir aqui e quero medir até aqui. Muito bem, cliquei nos 4 cantos, tá? Não precisa clicar até o ponto inicial, é só fazer a sombra ficar em toda a volta do espaço que tu quer ter a área. Cliquei e vou dar um Enter agora. Ó, ele me dá lá a medida. Ah, mas deu 17,75, Ana, né? Claro que deu uma medida ali muito louca, mas claro que a gente está falando em metros, para converter para metros seria 17,75 metros, tá? Ah, sempre que for área, pessoal, a gente nunca coloca centímetros quadrados, milímetros quadrados, não, é sempre metros quadrados, tá? Ali, gente, por que ficou aqui faltando um pouquinho? Porque tem essa partezinha aqui, ó, da soleirinha, tá? Essas partezinhas aqui todas eu contabilizei. Vamos medir novamente para ver se fecha no valor que eu tinha ali, tá? Clico novamente em Misery, área, vou fazer a medição aqui, ó. Aqui, aqui, venho aqui, ó. Ó, vou pegar todos os pontinhos. Aqui, cliquei, aqui, vim até aqui. Vou dar um Enter agora, vamos ver se vai fechar a medida. Agora deu 17,91, deu um pouquinho a mais, tá? Alguma coisinha ali da medida, mas eu vou considerar o que eu anotei ali, os 17,87, tá certo? Então vamos lá. Só fechar isso aqui. Então eu vou escrever sala de estar, área 17,87 metros quadrados. Simples, pessoal. Venho aqui, já tá o meu estilo de texto ativado, né? Que eu tinha apertado 7 correntes lá. Aí eu vou clicar aqui e nos textos, single line. Aí que vem a pergunta. Olha só que interessante. Como aquele estilo que eu fiz o Ana Noronha é um estilo anotativo, ele pergunta para mim que eu tô criando eu tô fazendo um objeto, né, num estilo anotativo. Aí ele pergunta, qual é a escala que tu quer que eu te mostre? Tu quer que eu te mostre na 1 para 1? Não, né? Porque eu não quero que fique com 3 centímetros o meu texto, né? Quero dizer, com 3 milímetros o meu texto. Eu quero que ele fique com a altura certinha ali em relação ao desenho, como se fosse na escala de 1 para 50 em centímetros. Então, o que eu faço? Vou fechar aqui. E antes de chamar o texto, eu vou lá e deixo ativo a escala anotativa, para já aparecer o texto com 3 milímetros na escala de 1 para 50, tá? Então, clico, ó, já fica lá, certo? E aí, agora eu vou novamente, single line, ele já diz lá, ó, estilo de texto na Noronha, altura do texto 15, aí vocês vão dizer, ai que estranho, 15, se ela fez a altura de 3, sim, mas eu fiz 3 milímetros no papel, aqui ele vai ficar representando esses 15 para ficar de acordo com o meu desenho, tá? Então não precisa nem se preocupar com esse cálculo, vocês criaram um estilo anotativo, colocaram a altura do texto no papel e ele vai mostrar aqui na tela para vocês. Eu vou marcar aqui em Justify, ó, ele tá marcando como à esquerda, left, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai sair escrevendo para cá.
eu quero que ele fique centralizado aonde eu clicar. Então eu vou em Justify e vou escolher aqui, ó, MC, Middle Center, certo? Vai ser bem no meio, centralizado. Clico e aí ele me pede lá, ó, especifique o ponto middle, né, para o texto. Vou clicar, a rotação é 0, só dá um Enter, e aí eu vou escrever, ó, sala de estar, Enter, a diária, né, 2 pontos, 17, vírgula, aí não tem problema botar vírgula, tá? Porque a gente está escrevendo um texto, então não tem problema. Metros quadrados, para quem não sabe como fazer o quadradinho, é Ctrl Alt 2, tá? Aí vocês conseguem fazer direitinho. Ctrl Alt e o 2 numeral lá em cima. Vou dar um Ctrl Enter. Muito bem, tá feito o meu texto aqui, ó. Bem bacana, certo? Como eu sou um cadista preguiçoso, né? Eu gosto de copiar e já alterar tudo. Só fazer uma cópia, ó, CO Enter, copio esse texto, já boto pra cá. E aí, só vou alterando depois. Ah, mas Ana, é importante escrever o texto antes da Shura? Sim, é muito importante, porque aí quando a gente aplica a Shura, ela fica na volta do texto e não passa por cima do texto. Por isso que eu tô mostrando agora a parte do texto, tá? Então, agora eu vou dar 2 cliques aqui, ó, para alterar o texto. Só escrevo lá, ó, cozinha. Muito bem. E aqui, vou alterar o valor da área da cozinha, 6,06. Ctrl Enter. Aqui também. Vou alterar. E também depois vou mudar pronto, tá? Aqui o meu texto anotativo já tá pronto. O legal é que depois que eu criei essa escala anotativa aqui, por texto, por exemplo, eu não preciso mudar, fazer de novo para cota, já tá configurado, tá? Então, agora eu vou criar um estilo de cota, tá bom? O estilo de texto já tá pronto, tudo certinho. Agora eu vou criar o estilo de cota, tá? Para criar o estilo de cota é a mesma coisa. Vou clicar aqui, vou aqui em Dimension Style, ó, embaixo ali, aqui era o texto que eu já criei, agora Dimension Style. Clico, muito bem, e aí mais uma vez vou criar um novo estilo. Então vem em New, ó, aí ele pergunta, você quer fazer um estilo que seja cópia do ISO? Pode ser, não tem problema, mas eu vou escrever aqui o meu nome, New Style Name, né, o nome do novo estilo, vou botar o meu nome. Aí ele pergunta se eu quero que seja anotativo, eu vou marcar que sim, tá? Ele vai pegar como base esse ISO 25, né, para começar a descrever ali as peças, não tem problema, o estilo. E ele pergunta se eu quero usar em todos os estilos todos os tipos de cota, né? Ou só na linear, ou só na angular, ou só na de raio. Não, em todos. All Dimension. Então, mantenha como tá ali. Vou dar um continuar. E aí, vou começar a ajustar. Eu vou começar aqui pela primeira pastinha, que é a linha, tá? No Lines, ele pergunta para mim ali quais são os estilos de linha. Então, por exemplo, Dimension Lines são as linhas de dimensão, a linha de cota. Qual a cor dela? Tudo by layer. Tipo de linha, by layer. Por quê? Porque eu vou criar uma layer só para cota. Então, eu quero que tudo que eu crie lá nas layers seja aplicado nas cotas. Por isso que eu vou escolher tudo by layer aqui. Tá bom? Muito bem. Aqui ele pergunta para nós, ó, baseline spacing. Baseline spacing é a distância entre uma cota e outra. Vou manter esse valor
que tá aqui, certo? Poderia manter, mas eu vou escolher o tamanho de 10. Por que 10? Porque 10 milímetros seria 1 centímetro de distância, tá? Em supras, se eu clicar aqui, ó, observa lá no preview o que vai acontecer, ó. Vai sumir a linha de cota. Não é o que a gente quer. Eu quero que a de inline 2 fique, a de inline 1 fique, né? Todas as duas linhas de cota fiquem aparecendo, tá? Extension Lines é a nossa linha de chamada. Então, a cor, já sabemos que é by layer, tipo, tudo by layer, ó. Vou marcando by layer, tá? Os supras a gente sabe que a gente não quer, que é para tirar a linha de chamada. Não quero suprimir ela, eu quero que ela fique, tá? Extend Behind Lines é quanto que eu quero que ela venha aqui, ó. Quanto que eu quero que tenha de sobrinha aqui pra cima, tá vendo? Ele tá dizendo que vai ficar com 1,25 milímetros. Tá bom, tá bacana. Posso manter essa opção, tá certo? Aqui em Offset From Origin, ele tá me perguntando, ó, quanto que vai ter de distância aqui. Lembra que o professor Derli comentou que a linha de chamada não encosta na parede? Então, porque isso é uma norma técnica, né, lá da BNT. Então, aqui eu já determino, ó, quanto de distância. Ele tá com 0,625 milímetros, é menos de 1 milímetro. Tá ótimo, não vai encostar, é o que vale, tá? Fixar o comprimento das linhas de chamada, das extension lines, é dizer quanto que a gente quer que elas tenham. Eu não aconselho vocês a fixar um valor de comprimento, que vocês dizem assim, ah, legal, vou clicar aqui e vou botar 10, que aí vai ficar com 1, né, vai ficar com, ó, vou botar 10, ó, ela vai ficar com 10 de comprimento. A gente não faz isso, tá? Porque aí a gente consegue deixar próximo do desenho, tá bom? Não precisa dar ok, a gente primeiro arruma tudo para depois dar o ok. Agora eu vou para símbolos e setas aqui, tá? Símbolos on arrows, né? Símbolos e setas, clico. Aqui ele me pergunta como é que eu quero que seja o tipo de seta. Eu posso escolher, por exemplo, o que a norma da BNT aceita. Ou que seja seta fechada, como essa aqui, ou seta aberta, como essa aqui, tá? Ou um desses dois aqui, ó, que é o traço oblíquo ou o arquiteto, tá? Por exemplo, aqui no desenho da nossa colega, acho que não tá mais aqui, mas a pessoa tinha feito, né, com o traço oblíquo, tá? Fez assim, ó. Lá no C1, não é problema, pode manter assim, ou se quiser fazer com a seta fechada, tá? Eu vou manter com a seta fechada, aí eu escolho o tamanho da seta. Eu vou escolher que o tamanho da seta tem 1,5, tá bom? 1,5 milímetro. Aqui em Center Marks vocês vão escolher se vocês querem que tenha marcação de centro no círculo. Eu vou botar essa opção aqui, o Mark, que aí fica tipo uma cruzeta aqui, e vou deixar com o tamanho de 2,5, tá? Dimension Break é se uma cota tiver por cima da outra, qual é a distância de quebra que elas vão ter, né? Para que não fique uma em cima da outra. Pode manter o valor que tá aqui, também não tem problema. Arc Length Symbol é o símbolo quando a gente vai cotar um arco, tá? Então, tem essas três opções aqui. E por padrão, a gente usa esse aqui, ó, Preceding Dimension Text. Então, também não precisa mexer. Radius Jog Dimension é quando a gente tem... isso se usa mais na parte da mecânica, não é tanto na nossa área do design de interiores. Mas, às vezes, na mecânica, a gente tem um parafusinho muito pequeno e a gente precisa medir o raio desse parafuso, né? A medida dele. Então, a gente tem a opção de correr a cota para fora, que é o jog, tá? Então, ele está dizendo que ele vai, a linha, né, de cota vai ficar num ângulo de 45 graus. É isso que a gente está determinando aqui, tá? E aqui a gente está determinando a altura desse texto. Eu vou botar os mesmos 3, ok? Vou botar a altura de
Nem vou botar 3, vou botar 2,5, tá? A gente vai testar essa altura de texto e aí depois vamos ver como é que ela vai ficar. Já que eu fiz aqui o texto com 3, né? Então eu vou botar 2,5 para as cotas, tá? Vamos ver como é que elas vão ficar. Talvez a gente tenha que diminuir para 2, a gente vai olhando. Muito bem. Aqui eu vou agora para text, não dou ok, né? Como eu comentei, a gente arruma tudo primeiro. Vou para text. Aqui em text, pessoal, ele pergunta qual o estilo de texto, né? A gente mantém o standard. Vocês vão dizer, ah, mas eu não posso botar aqui o Ana Noronha, que foi o que eu criei. Nesse caso, não. Por quê? Porque o texto eu fiz com altura de 3. Se eu botar aqui que é o Ana Noronha, ó, ele já vai botar automaticamente pro 3, que foi aquele que eu criei para cá. Não, não é o que eu quero. Eu quero ficar um pouquinho menor, então eu vou botar as cotas, né? A altura das cotas eu quero que fique um pouquinho menor. Então eu vou colocar standard para eu ter essa possibilidade, tá? Cor do texto by layer, para que ele fique com a cor da layer depois. Fill color é cor do preenchimento, isso aqui a gente não usa, ó, mas só para vocês verem do que se trata, ó. Ele faz um preenchimento ali, não é o caso, né? A gente bota none, nada, para não ter nada ali. E eu vou determinar a altura agora do texto, vou botar 2,5, e aí eu já vou ter uma noção, ó, da relação, né? Como eu escolhi 1,5 aqui para seta, né? Ó, 1,5. O texto eu escolhi 2,5, ficou assim. De repente eu acho que 2, vamos ver, 2 ficou melhor, ó. Tá vendo? 2 milímetros então vai ser a minha altura, tá? Até já vou mudar para cá também, para 2, né? Que seria aquela cota especial ali para pecinhas pequenas, né? A altura do texto também 2, aqui também 2, tá? Aqui, text placement é a localização do texto. Ele pergunta se eu quero que o texto fique centralizado, ó, na cota, above, que seria acima. A norma técnica determina que seja acima, então eu mantenho como tá. Centralizado, né, também. A norma não deixa a gente botar um pouquinho mais para um canto, um pouquinho mais para o outro, né? Também era uma coisa que a gente cobrava vocês lá no desenho manual, que vocês centralizassem sempre a cota, porque isso é uma norma. E claro, né, direção de visualização da esquerda para a direita, né? A gente não lê assim, né, virado, a gente lê da esquerda para a direita. Offset from the inline é a distância que o texto vai ter em relação à linha de cota, porque ele não encosta na linha de cota, ele fica um pouquinho acima. Isso também era outra coisa que a gente cobrava lá no desenho manual de vocês. Então, deixo essa distância que está programada aqui. E o alinhamento do texto alinhado com a dimension line, tá? Ele vai estar alinhado, ó, não vai estar assim, não vai estar assim, não vai estar assim, né? Ele vai estar desta forma, alinhado com a linha de cota, com a dimension line, tá? No fit, a única coisa que vocês têm que verificar aqui é que esteja marcada a propriedade anotativa, tá marcado ok. Primary units é a unidade, como é que vocês querem que seja apresentada aqui a cota de vocês, ó. Então, por exemplo, o sistema é decimal, a precisão de 2 casas, ó, aqui eu escolho uma casa, né? Uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas, certo? Ó, aí ficam 3, né? Mas no caso, a norma determina que sejam 2 depois da vírgula, tá? E o separador decimal, né? Vocês vão dizer, ah, claro, é o ponto, né? É o period. Não, como eu trabalho aqui no Brasil, eu posso colocar o coma, que é a vírgula, tá? Então, pode manter o coma ali para ficar a vírgulazinha. E aqui, no caso de precisão, ó, né? 0, né? Para arredondar, deixar direitinho ali, tá? Ó, já fica ali, ó, o valor, né, certinho, tá? Muito bem, prefixo e sufixo não se utiliza, né, porque, por exemplo, com sufixo, centímetros, ó, aí ficaria lá, ó, 14 centímetros, não tem nada, a norma técnica determina que a cota tem que estar limpa, assim, ó, só com a numeração.
E aí lá no selo que a gente informa qual é a unidade, né, que a gente fez o desenho, é centímetros, é metros, mas em cota a gente não coloca nem prefixo nem sufixo, tá? O restante aqui não mexemos. Alternate Units é, no caso, a gente marca aqui, ó, e tem a opção de trabalhar com 2 tipos de unidade de medida. Por exemplo, eu trabalho no Brasil com centímetros, mas o meu projeto vai para os Estados Unidos. Então, eu posso escolher aqui o sistema métrico dos Estados Unidos, tá? Que agora eu não me lembro qual é. E aí vai aparecer entre parênteses a conversão da cota. Isso é uma coisa bem interessante para quem trabalha com outros países, manda projetos para fora. Mas, se Deus quiser, vai ser o caso de vocês um dia, mas não é o nosso caso aqui para nossa atividade, então a gente tira essa opção. E tolerâncias é uma coisa que no design de interiores, na arquitetura e na engenharia não se utiliza, mas na engenharia mecânica se utiliza. A gente usa um método de tolerância para arredondar medidas. Então, por exemplo, escolha a opção limites, ó, ela arredonda o valor, né? Ela mostra aqui um valorzinho como ele é, com o valor quebrado e o valor arredondado para cima, tá? No caso aqui, pessoal, nada para nós, tá? Nós vamos trabalhar com a medida que é. Se é 355, é 355, certo? Se é 355.5, é 355.5. A gente não vai alterar, não vai fazer uma tolerância para mais ou para menos. Então, não marca nada aqui, deixa nome. Tudo pronto, ó. Meu estilo está configurado. Eu vou passar assim para vocês olharem como é que ficou. Prestem bastante atenção, tá? Ok. Isso aqui, pessoal, fica configurado para quem desenhar em centímetros, em metros ou em milímetros. Tudo igual, o que vai mudar é a escala anotativa aqui, tá? Mas o estilo, essas medidas que eu coloquei aqui é sempre o mesmo, porque a gente está determinando as alturas para o papel, né? Então, é tudo com medidas em milímetros. Então, independente da escala que eu for imprimir, ou se o meu desenho for em metros, centímetros ou milímetros, esses valores que eu coloquei aqui não vão ser alterados, tá? Então, lines, olhem bem como ficou. Símbolos e setas, olhem bem como ficou. Texto da cota, olhem como eu configurei. Tá? Fit e primary units. Certo? O restante aqui eu comentei com vocês que vocês não mexem. Vou dar OK. Vou clicar no Ana Noronha e marcar como set current, como o estilo corrente, né? Assim que eu selecionar as cotas, vai ser esse o estilo corrente. Vou dar um close. Muito bem, está pronto lá o meu estilo de cota, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito comprido, e aí depois eu já vou mostrar como cotar, tá bom? Até daqui a pouco.